Amém. Glória a Deus, igreja. Que lindo, né? O Senhor faz em nosso meio. O Senhor veio ministrando em nossos corações através do louvor. Cada louvor, né, vem preenchendo, veio falando ainda mais. E não será diferente, né? O Senhor, na presença de Deus, tudo Ele faz completo. Né? A importância do louvor, da adoração, para mover o coração do povo, para que venha se tornar terra fértil e receber a palavra do Senhor como uma semente. Então, que Deus abençoe, louvado seja o Senhor pelos ministros de louvor aqui, louvado seja Deus pela irmã, agradeço, né, a oportunidade, pela irmã Cátia, os pastores aqui dessa igreja, e pela pastora Tati, uma serva do Senhor, tenho aprendido grandemente lá com ela na igreja também, e que o Senhor venha falar aos nossos corações neste lugar. Amém? Pode se assentar, igreja. Vamos aprender mais o Senhor aqui neste lugar. Irmãos, é bom estar na casa do Senhor, é bom adentrar no santo templo de Deus, estar na igreja, aprender com Ele. Mas o Senhor, Ele também nos traz um questionamento. Qual é a motivação que nós entramos, que nós viemos à casa do Senhor? A palavra vai dizer, através do salmista Davi, que quando a gente entra na casa do Senhor, a gente entra com alegria, a gente entra com aquela felicidade no nosso coração. E muitas vezes não é porque nós vamos escutar algo que nós queremos ouvir, mas é porque é a palavra do Senhor. Como o pastor estava aqui dizendo, é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma a nossa vida. Que a nossa maior motivação de estarmos na casa de Deus é de mantermos o compromisso com Ele. A igreja, ela necessita de um compromisso com o Senhor. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus, nós vemos aqui, nos enchemos dele, nos enchemos do louvor, aprendemos com a palavra, mas quando voltamos para a nossa casa, para o nosso lar, aquilo que nós escutamos aqui fica aqui. E o Senhor nos diz que o compromisso com Ele não é só vir na igreja, servi-lo, estar na obra e fazer a obra, mas é servi-lo por onde nós fomos. É mantermos o compromisso com Ele como testemunhas vivas do Senhor, por onde caminhamos. E a gente olha muito para o mundo. Ah, mas porque o mundo isso, o mundo aquilo, o mundo não serve ao Senhor, o mundo está acontecendo tal coisa. E realmente está, igreja. Se a gente olhar para o mundo, a gente fica assustado, a gente sai correndo. Está assustador o que está acontecendo no mundo. Mas o que mais nos assusta é o que está acontecendo dentro das igrejas. O que mais nos assusta é o que o Senhor está tratando de nós. O crente que ama estar na presença do Senhor quando está na casa do Senhor. Mas nós, como cristãos, como servos fiéis nele, a gente precisa amar estar na presença do Senhor dentro da nossa casa. Quando a gente serve a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, a nossa esposa, no nosso trabalho, quando a gente serve os colegas de trabalho, quando a gente serve os irmãos na obra de Deus, por onde a gente for, a gente precisa manter o nosso compromisso com Ele. A gente olha para a igreja e fala, meu Deus, quantos de nós, e é nós, igreja, nós, todo mundo, nós com o famoso crente Raimundo, né? Se tiver algum irmão chamado Raimundo, perdão, tá? É só expressão mesmo. Mas a gente vai dizer que o crente Raimundo é um pé na igreja e o outro no mundo. Ah, eu estou aqui louvando o Senhor, eu sou somente de domingo, no sábado, na sexta, ou na quarta, nos dias de culto, segunda, terça, ou algum dia que não tem culto, eu deixei de ser crente. Eu sou crente quando eu estou na igreja, quando eu dou a paz do Senhor, quando eu digo aleluia, quando eu digo glória a Deus. Mas o Senhor diz, não é quando você está na igreja que você mostra que me segue, é quando você está lá fora. Porque dentro da igreja, você está no meio do louvor e da adoração, é o seu lugar propício, oportuno para adorar, para louvar o Senhor. Mas e lá fora? Como nós estamos se comportando diante do mundo?
A Bíblia vai nos dizer que o mundo aguarda com excelente expectativa as manifestações dos filhos de Deus. Os olhos do mundo estão todos em nós. Mas o que é mais tremendo não é que só os olhos do mundo estão em nós. Os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando todas as nossas obras. Então, quando a gente olha para a igreja, a gente vê algumas coisas acontecendo, um evangelho de fábula, um evangelho que não vai trazer. Jesus, ele fala: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer espada. Espada que corta. Ela chega em lugares que nós não conseguimos chegar na nossa limitação. Mas a palavra do Senhor, ela vai dividir ossos, medulas, ela vai lá no profundo do secreto, onde ninguém vê. O Senhor alcança, o Senhor transforma, e o Senhor traz mudança. O mundo jaz no maligno, igreja. O mundo jaz no maligno. E a maior conquista de Satanás não é manter quem está no mundo, já está no mundo mesmo. A maior conquista de Satanás é fazer com quem está na igreja que se comporte como quem está no mundo. É fazer com quem foi chamado para andar nas luzes se comporte como quem anda nas trevas. O Senhor está falando conosco, com cada um de nós. E o povo está perecendo. Por que está perecendo se Deus deixou? Olha, irmãos, tem o tamanho dessa espada aqui. A minha é sucinta, menorzinha no tamanho, mas a palavra é a mesma. É poder. Eu não me envergonho do Evangelho, vai dizer, porque é poder para todo aquele que crê, para transformar, para mudar, para libertar das trevas, para sarar, para curar, para fazer ressuscitar dos mortos, para tirar o enfermo da sepultura, do leito da morte, para mudar a sentença, como foi dito aqui. Esse é o Evangelho poderoso do Senhor. Não é um Evangelho de, eu vou na casa do Senhor, está tudo bem, está tudo certo. No mundo a gente vai ter aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, o Senhor vai livrar de todas elas. O Senhor nos traz a correção, o Senhor nos traz a exaltação. Por quê? Foi ministrado aqui porque Ele nos ama. A Bíblia vai nos dizer: o Pai repreende aquele que ama, e a gente necessita da correção do Senhor. A Bíblia diz que Paulo tinha espinho na carne, ele rogou 3 vezes ao Senhor, e nenhuma das 3 vezes Deus tirou, porque Deus não tem poder nos céus e na terra para fazer. Jeremias diz que nada é possível demais para Deus que criou os céus e terras. Tudo é possível para o nosso Deus. Mas por que Ele deixou lá? Ele falou: vou deixar para que Ele não se ensoberbecesse. Porque é muito fácil a gente sair diante da presença de Deus quando tudo vai bem, né? O crente campanheiro: vou fazer a campanha, quero isso, Senhor me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí o Senhor abençoa, Ele tem poder para abençoar. Aí o Senhor abençoa nos negócios, com uma casa, com um carro, enfim, da maneira como o Senhor quer agir. Na semana seguinte a pessoa não está mais. Quem é esse Deus que a gente está servindo? Um Deus que vem a mim, que é bem a mim, né? O que é de Deus vem a mim, é o vosso reino. E o modelo de oração vai dizer: Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Mas buscai-vos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente pede tanto para Deus, mas quando Deus nos pede, a gente não faz. A gente não faz. E a primeira coisa que Ele nos pede é a obediência. É a obediência com a palavra dEle, com aquilo que Ele deixou escrito. Obediência. O povo está perecendo, o povo de Deus, a casa do Senhor. Não é o mundo, não. É a casa do Senhor que está perecendo porque lhe falta conhecimento. Está escrito em Oséias. E por quê? Porque a gente não está se colocando na busca pelo Senhor, pela palavra de Deus. Glória a Deus que tem servos fiéis do Senhor aqui, que pregam, que trazem a mensagem do Evangelho. Mas tem mais coisas na Bíblia que o Senhor nos convida a aprendermos aqui. Porque vai ter situações na vida que o pastor, a pastora não vai estar perto. Mas eles estão instruindo cada um de vocês, cada um de nós, ao quê? Aprender com o Senhor. E vai ter coisas que naquele momento o celular não vai dar sinal, igreja. Não vai ter crédito.
vou ligar para o pastor aqui. Não, não vai dar. Mas às vezes está lá o aplicativo no seu celular que está funcionando. Busca lá, buscar e amém, responder-te aí coisas grandes e poderosas que vocês não sabem. É buscar mais a palavra do Senhor, é ter fome e sede da palavra dele, se alimentar da fonte que é Cristo. E a gente precisa desse compromisso. E é impossível ter um compromisso com o Senhor se nós não tivermos maturidade espiritual. Precisamos ser crentes maduros. Nós vamos aprender sobre isso em Hebreus, no capítulo 5. Vamos vir à igreja para abrir em conjunto. Aleluia, Jesus. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Vamos vir à igreja, fechar os olhos. Vamos manter a Bíblia aberta. Vamos falar com Deus mais um pouquinho. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai, nesta manhã, com temor, Pai, e com tremor, porque o Senhor é um Deus tremendo, que nós venhamos a ter reverência pela Tua palavra, Pai, que nós venhamos, Pai, a manter um compromisso contigo, de aprender com o Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, e tão somente o Teu Santo Espírito venha nos transformar, para que só o Senhor receba a exaltação que lhe é devida, Pai. Toma o Teu lugar em nosso meio, toma o Teu lugar no meio da Tua igreja, fala aos nossos corações, Pai. Não permita, Senhor, que uma pessoa saia daqui sem entender aquilo que a Tua palavra diz, porque o Senhor é poderoso para abrir os nossos corações e transformá-lo, Pai, numa terra em que dá frutos, frutos em Ti. Nós te agradecemos e pedimos, continua a nos conduzir. No início o Senhor está conosco, que no final o Senhor esteja e continue se manifestando neste santo lugar. Receba a glória, a honra e toda a adoração, hoje e para sempre. Amém, igreja? Amém. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: na minha Bíblia está escrito: os cristãos hebreus não tinham progredido. 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha só, igreja, que Deus está falando conosco. Naquela época, os apóstolos estavam com dificuldade para ensinar a palavra do Senhor, porque aqueles discípulos, aqueles seguidores de Cristo, estavam com o quê? Se tornando tardios em ouvir. Era um povo que não estava dando ouvidos para aprender com o Senhor. Era um povo que ele estava falando aqui, ó, vocês estão se tornando tardios em ouvir. Era um povo que não estava querendo escutar a mensagem como ela precisa ser pregada. Sabe quando a gente escuta uma mensagem e a gente faz aquele julgamento? Isso daqui não serve para mim. Ah, mas isso daqui da mensagem eu vou tomar para mim. A parte boa a gente pega para nós, né? A parte que é boa a gente fala, não, isso daqui, glória a Deus, vou tomar essa parte aqui para mim. Mas a outra parte, não, isso não foi para mim não. Ah, se a minha esposa, se meu filho estivesse aqui na igreja, isso daqui é para ela, é para ele. Essa mensagem é para eles escutar. E o Senhor diz, não, toda a palavra do Senhor é útil e proveitosa para todas as coisas. Para todas as coisas. E aquele povo não. Estava se tornando tardinho ouvindo. Ou seja, aquela igreja, aquele povo, estava ficando estagnado. Estagnado. O Evangelho nos faz prosseguir. Mas quando a gente endurece o nosso coração, a gente fecha nossos ouvidos para a palavra do Senhor, a gente fica estagnado. A gente não progride, não. A gente permanece no mesmo lugar. Não sai do lugar, não avança. Isso estava acontecendo com aquele povo. E ele vai dizer aqui no 12: pois com efeito, quando devereis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos, das coisas de Deus, assim vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, aqui a igreja, além de ficar estagnada, ela estava retrocedendo. Olha o que os apóstolos estavam falando.
Depois de 1 quilo de feijoada, um quarto de laranja, não muda nada. Um bebê não vai conseguir comer um alimento sólido, não vai conseguir ter estômago para digerir. E ele está falando aqui que nós estamos como bebê, ainda no leite. Ainda no leite. Ele fala, do tempo que vocês têm de conversão, já era para ser mestre da palavra. Olha só, que grave. A gente está retrocedendo com pilares básicos. E ele diz, no 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, está parado, está retrocedendo e não está avançando. Irmãos, o Brasil é um dos maiores países de evangélicos, maiores níveis do evangelismo é no Brasil. É no Brasil. Só que da mesma forma que o maior nível de evangelismo é no Brasil, o maior nível de apostasia da fé também é no Brasil. E é o pessoal que está no mundo que está escandalizando o evangelho? Não, igreja, somos nós. Somos nós. E não adianta a gente dizer, não, eu não faço isso. Que a Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado já pecou. Já pecou. Todos nós somos pecadores. Nenhuma mais, nem outra menos, no mesmo patamar. A graça de Cristo nos iguala no mesmo nível. No mesmo nível. E o Senhor tem chamado a igreja dele para ter a maturidade espiritual. O Senhor chamou um jovem lá na Babilônia, Daniel. Daniel tinha um hábito de oração 3 vezes ao dia. Não esperava estar na casa de Deus para orar. Ele orava na casa dele. Às vezes a gente não vai conseguir orar 3 horas, sem hipocrisia, 3 vezes ao dia. Às vezes é uma vez da manhã, ou à noite, ou à tarde. E tem dias, irmãos, que o cansaço chega. Que às vezes a gente passou aquele dia todinho e não lembrou de falar uma vez com o Senhor. Olha que igreja que nós somos, compromissadas. Porque isso acontece, já aconteceu com todos nós. E a gente olha para Daniel e fala, como que esse rapaz orava 3 vezes ao dia? E às vezes a gente não consegue dar 5 minutos para Deus? Às vezes a gente não consegue se colocar em 2 minutos. Antes de dormir, Senhor, obrigado pelo meu dia. Antes, Senhor, renova minhas forças. Tanto dia eu posso acordar de novo te adorando, amém. Quantas das nossas orações são, Senhor, abençoa a cadeira, abençoa o guarda-roupa, com tanto sono, que já está orando, já está abençoando tudo, distraído, menos falando com Deus. Irmãos, isso é sério. Nós estamos numa reunião hoje de consagração. Consagração, irmãos. O Espírito Santo está em nós. Está atuando através de nós. Como temos levado isso como igreja? Maturidade, compromisso. Sabe? A gente vem na igreja às vezes pensando, eu vou lá porque o irmão, o obreiro, o pastor, o diácono, o membro vai fazer uma oração por mim e eles têm uma oração forte e poderosa. Amém, glória a Deus. Amém, o Senhor usa as pessoas como instrumentos na mão dele. E glória a Deus que o Senhor tem usado os servos que no poder da oração são usados como instrumentos do Senhor para curar, para libertar, para restaurar, para sarar. Glória a Deus. Mas mais poderoso do que a oração de alguém é o Deus que vai receber a nossa oração. Porque a Bíblia diz que é nele que há poder, no nome de Jesus, sobre os céus e a terra, para transformar a nossa vida. E o nosso foco está muito à vista dos outros. O que os outros vão ver, o que os outros vão pensar, que importa é agradar coisa a Deus. Amém. Que importa é agradar coisa a Deus.
O Senhor nos diz: não sejam mais meninos, sejam adultos, sejam maduros. Vocês não são chamados mais servos, mas meu amigo. O servo faz só o que eu peço. O amigo sabe o que eu quero. Irmãos, a gente quer viver grandes coisas na presença do Senhor, mas não está disposto a fazer as pequenas. Que grandes coisas a gente quer viver, quando nas pequenas coisas a gente não tem honrado? Senhor, transforma minha vida, transforma minha família. E Deus está falando: você tem levado o que você está aprendendo aqui dentro da minha casa para o seu lar? Não, só estou orando. Deus está falando: mas se a palavra que vai entrar nos corações e florescer, por que você não está fazendo a sua parte? Estamos como crentes 6 horas. Ô pastor, ora por mim. Pode pedir, chama os presbíteros. E eles imporão as mãos e as pessoas ficarão curadas. É lícito. Mas tem pessoas que pedem para tudo. Eu vou vestir uma roupa, irmãos. Vou vestir uma roupa, o decote aqui embaixo e a fenda aqui em cima. Pastor! Pastora! Posso vestir isso? Eu posso usar? Irmãos, leite. Suas vestes glorificam a Deus. Se vai escandalizar o teu irmão, não faça. Está na palavra. Tem horas que os líderes, o pessoal que está à frente do ministério, está cheio de coisa para fazer e está tendo que cuidar de coisas, de problemas que já instruíram, já aconselharam, já mostraram o caminho, já mostraram uma palavra, já deram instrução, já deram direção, e o povo está aqui lutando, patinando, estagnando nas mesmas coisas. Igreja, a gente precisa crescer. Maturidade. Aprendam com o Senhor e do Senhor através da vida das pessoas. Abram lá, por gentileza, em 1 Samuel, no 16, capítulo 16. A gente vai ver um exemplo lindo de compromisso. Samuel, capítulo 16, no versículo 11. Aqui, Samuel tinha a missão de consagrar um novo rei, né? Para aquela terra, para aquele povo. E ele foi lá na casa de Jessé, que a gente adiantando, ele pergunta no 11. No 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Porque ele foi lá para consagrar. Aí viu um, viu outro, não foi. Eliabe também estava lá. Eliabe, irmãos, pela vista dos olhos humanos, era o mais capacitado. Eliabe já era uma pessoa que lutava na guerra, estava acostumado com batalha, mas o Senhor falou: esse também não. Esse também não. O que vai testificar de nós não é o que nós fazemos aqui na igreja. Irmãos, a gente vem, Deus dá aí os dons. Eu giro, eu rodopio, eu pulo, eu sapateio, eu falo em línguas. Mas o Espírito Santo, ele testifica de você na maneira que você reage, nos frutos que você dá, que cada um de nós damos nele. Isso são dons da manifestação e o Espírito Santo tem a liberdade. Então aqui, quem estava testificando a respeito de Davi não era nem Samuel, era o próprio Deus. Ele falou: pode passar os 7, não é nenhum desses. E no 11 ele diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha só, onde estava Davi? Apacentando ovelhas, cuidando das coisas do Senhor. A Bíblia diz: aos solteiros cuidam das coisas do Senhor, mas os casados esquecem as coisas do Senhor? Não. Ele pede: você cuida das suas famílias, é dobrado, igreja. Você vai cuidar das suas famílias, mas também das coisas do Senhor. O Senhor cuida das nossas coisas quando cuidamos das dele.
E Davi estava lá, no pasto. A gente olha e fala, nossa, que sozinho, né? Que simples. Ele estava lá no pasto, não estava no fronte, não estava em batalhas, mas o Senhor falou, ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar. Glória a Deus. Ninguém. Porque o Senhor, Ele reconhece quem tem compromisso com Ele. E Ele mesmo, aquilo que a gente no secreto busca, Ele recompensa publicamente. Não precisamos de reconhecimento humano. O Senhor nos reconhece do alto e brada sobre nós. Ele disse para Samuel, pode esperar, manda chamar Davi. Então, no 12, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele. Glória a Deus, igreja. Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quando Davi chegou, Deus falou, agora pode fazer aquilo que eu te enviei, Samuel. Eis aqui um servo que tem compromisso comigo. Eis aqui um servo que talvez não está aqui na frente, não está mostrando nada, mas lá no pasto está cuidando das ovelhas. Irmãos, quantos de nós conhecemos pessoas do nosso meio, Senhor, Senhora, pessoas assim que estão no nosso redor, e que a gente ora e ela está lá quietinha, mas quando a pessoa ora pela nossa vida, quando o Senhor usa ela, ela dá lugar na terra, e o Senhor usa tremendamente, o Senhor manifesta um poder tremendo. O Senhor não está preocupado com posição. Ele se preocupa com o nosso coração. Ele achou que era o segundo coração dele. Ele foi lá buscar e falou, esses 7 não, mas tem um lá no meio que está me servindo com integridade, com fidelidade, com inteireza de coração, e é esse que eu vou usar. Irmãos, o Senhor achou aqui em cada um de nós aqueles que eles vão usar. Não entramos na casa do Senhor à toa. Não estamos no sábado reunidos pela manhã para ser algo sem propósito de Deus, não. O Senhor trouxe cada um de nós aqui porque Ele nos tem enviado. Ele tem nos ungido. A unção, Samuel que derramou foi a mão do homem, mas veio a direção do céu. Veio a autorização do céu. Veio a ordenança do céu. Deus falou, unge porque é este. O Senhor tem nos ungido, bradando do céu a nosso respeito. E a gente não pode desperdiçar como igreja aquilo que Ele está fazendo através de nós. A unção que vem do alto. E diz no 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A unção nos traz capacitação que vem direto do alto, igreja. Davi ele foi ungido, mas ele não foi imediatamente para uma batalha, para um fronte de guerra, não. A Bíblia vai nos dizer, se a gente andar uma página aí para frente, em Samuel 16, olha só, a Bíblia vai dizer aqui que Davi foi perante Saul. Saul falou, manda chamar alguém que toque, que faça algo por mim, porque ele não estava bem, né? Saul estava perturbado. E sucedia no 23, que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava diante dele. Ou seja, o espírito do Senhor testificava a respeito de Davi. Quando Davi tocava aquela harpa, não era o som do instrumento que fazia nada, mas era através da vida de Davi, o Espírito Santo operando através do dom do talento que ele deu para ele. E ali houve poder. Olha o poder de Deus. Tirou, quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno se retirava. Irmãos, se a gente está na luz, é impossível alguém em trevas se aproximar de nós e não querer ser iluminado. Eu creio. Se as pessoas ao nosso redor não tiverem o mínimo de curiosidade de conhecer quem é o nosso Deus, tem algo de errado conosco. Porque ele fala, é impossível esconder uma lâmpada, uma candeia debaixo de um alqueire. A lâmpada ele coloca no alto para iluminar todos que estão ao redor da casa. Nós somos feitos para iluminar. Para iluminar. E aqui Davi, o ser usado por Deus, quando ele tocava essa harpa, o espírito maligno
vou aparecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele foi servo. Aleluia. Servo. Ele entendeu que essa unção que tinha sobre ele não vinha dele, era do próprio Espírito de Deus. E aqui ele vai nos dizer: sentia liga e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Davi usou a unção de maneira correta. Davi usou a unção que Deus deu de maneira correta para fazer a obra do Senhor. Estamos no culto de consagração. O Senhor já tem nos consagrado para fazer a obra dele. E ele pede que venhamos a usar aquilo que ele nos deu de maneira correta, para que outros também possam estar aqui neste lugar. Aleluia. Às vezes a gente olha a casa de Deus e fala: ah, a casa de Deus está com cadeira vazia. Ah, o pastor e a pastora não está pregando, não está evangelizando. Tá. Só que isso não é sobre a resposta dele só não, é sobre cada um de nós. Cada um de nós. O Senhor fala que é responsabilidade do cristão anunciar o evangelho. Ah, eu estou aqui na casa de Deus, eu anunciei a salvação, eu estou aqui, estou bem, estou ensinando a palavra, mas o Senhor Deus diz: da mesma forma como alguém foi usado para te tirar do pó, das cinzas, de te trazer para cá, o mesmo espírito de compaixão, a gente tem que ter com outras pessoas. Porque a gente olha a casa de Deus e quer ver a casa de Deus cheia, mas Deus está falando: o que você está fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para isso? Quantas pessoas esse ano o Senhor nos usou para trazer para a casa dele? Quantas pessoas esse ano o Senhor nos usou para gerar mudança? É gostoso demais, igreja, é bom demais estar na casa de Deus e aprender com Ele. Mas Ele fala: não sejais egoístas. Que a gente possa se importar com aquelas pessoas que estão lá fora. Que a gente olhe e fala: ah, mas fulano de tal tem jeito. Não, tem jeito. Nós tivemos jeito. E ainda estamos tendo para Deus, porque todo dia, eu creio, a paciência de Deus, ela é infinita. Infinita sobre a nossa vida. Até o ponto que continuamos servindo a Ele. Numa outra reunião nós aprendemos que o pecado na vida do crente não é rotina, é acidente. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas a partir do momento que nos afastamos dele, até isso tem um limite, igreja. Porque Deus não se deixa escarnecer, não. Deus não se deixa escarnecer. E ele diz aqui: o maligno se retirava dele. E aqui a gente vai ver depois, né? Meditando em casa, buscando mais as Sagradas Escrituras, que o gigante Golias foi lá insultar os israelitas, e ele falou: quem é esse homem que vem contra o povo de Deus? Quem é esse homem que acha que pode se levantar contra a igreja de Cristo? Quem são esses levantes? O que são essas afrontas? E ele se colocou na posição, falou: você vem contra mim com paus e pedras, não tem nada disso. Davi era tão franzino que ele não conseguiu nem vestir a armadura de Saul, a armadura que aqueles homens de guerra utilizavam, porque Davi não precisava da armadura do homem, ele estava revestido da armadura da palavra de Deus, escudo, coraça da justiça, sandálias. Ele estava revestido com o Senhor, com o próprio Espírito de Deus. E quando ele se dispôs diante daquele gigante, ele falou: você pode vir com todos os seus objetos, com todos os seus elementos,
Não é só vir no culto, não. Compromisso com as coisas de Deus é ter compromisso com o dízimo, com a oferta, com as coisas que são alçadas aqui. Tem conta de luz para pagar. Tem conta de água. Irmãos, tem coisas que é feita aqui na igreja que é tirado o dinheiro da obra para fornecer o melhor para cada um de nós. A gente quer só se comprometer com a parte que não dói. Se eu ficar em compromisso total com minhas coisas, ninguém vai tirar, vai arrancar de você aquilo que você não possa fazer, mas aquilo que você pode, faça pela obra de Deus, pela casa do Senhor. Ah, irmãos, eu estou com problema nas pernas, eu não consigo ir à casa do Senhor para cultuar, para participar do culto. Ora por alguém. Sua boca também está impedida? Ah, mas eu sou mudo. Mas o Senhor não é. Não é surdo, não é mudo, não é cego. Você pode não saber falar, não saber ouvir, não conseguir enxergar, mas o Senhor sabe o que se passa no teu coração. E Ele escuta a oração que flui daqui. Que a Bíblia vai nos dizer: em lábios vocês me adoram, mas o coração não está cheio de mim. Então, quando o coração está cheio dele, Ele fala: eu não rejeitarei o coração quebrantado. Isso o Senhor não desprezará. Não tem nada nos impedindo de fazer a obra de Deus. É desculpa. É desculpa de crente preguiçoso. O crente que não quer servir, o crente que não quer trabalhar, dá trabalho. Que o Senhor não nos ache como esse crente, igreja. Que o Senhor nos encontre como um cristão genuíno que tem prazer em fazer as coisas para a obra e para Deus. Prazer. Para que a gente possa ser olhado pelo Senhor e falar: este aqui é o meu servo a quem eu me comprazo. Olha que alegria do céu ouvir isso do Senhor para nós. E Davi não tinha um compromisso, mas tem um, irmãos, que fez da unção que Deus derramou um escárnio, uma vergonha. Convido a igreja a abrir em Juízes 13. Esse a gente conhece. Juízes 13. Juízes 13. 13 o capítulo 13, versículo 1, diz assim, ó: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este se entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Glória a Deus. Aqui ele está dizendo a respeito de Sansão. Foi ministrado aqui no louvor sobre o nascimento do ventre da nossa mãe, que Deus já estava conosco desde lá. E aqui com Sansão não foi diferente. Desde o ventre materno, Deus, o Espírito de Deus estava ali com Sansão. Deus falou: antes dele vir ao mundo, ele já é separado meu. Antes da gente nascer, o Senhor já nos separa, igreja. Já nos separa para caminhar com Ele. Então, a mulher falou, ele não falou nada, não se identificou, mas ele deu uma direção, ele deu uma instrução. Falou: olha, por ele ser separado, por ele ser consagrado de Deus, ele vai precisar estar separado das coisas que não são do Senhor. Esse é o intuito da consagração. Não é vir aqui na igreja e com azeite, só o óleo ser derramado sobre a nossa vida. Isso é a testificação
Já foi criado para isso. E aqui ele diz: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Será nazireu. Desde o ventre materno, o nazireu não podia raspar a cabeça. Era um voto que era feito para mostrar a utilização do Senhor naquela época. Então tinha uma direção, tem uma ordenança. Hoje para nós a ordenança a seguir é a palavra de Deus. Está aqui. Pura e simples o Evangelho. Tinha uma instrução, uma direção. Só que o que vai acontecer? Sansão, vai falar Saul, Saul na cabeça. Sansão, o que ele faz? Ele cresce. E ele deixa se envolver em muitas coisas nessa terra. E ele cai. No versículo 14 do 13, ele fala: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto tenho lhe ordenado, guardará. Para a gente se manter firme com o Senhor, a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Sansão não guardou. Sansão não guardou a igreja. A gente precisa guardar. A gente tem os bons e os maus exemplos da Bíblia. A gente retém, examina tudo e retém o que é bom. A gente precisa guardar para se manter firme e constantes no dia mal. E ele diz aqui, no versículo 24: depois deu a mulher à luz um filho, ele chamou Sansão. E olha só, igreja. E o menino cresceu. E o Senhor o abençoou. Irmãos, o 25 diz: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a induzi-lo, a empurrá-lo, a impeli-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Mas a Bíblia diz que para o Espírito Santo o impelir, o enviar, o menino teve que crescer. Deus não vai enviar criança. E não é criança no sentido físico, é no sentido espiritual. Deus está buscando pessoas maduras para fazer através da vida delas, para fazer a obra dele nessa geração. Quando o menino cresceu, o Espírito Santo se apoderou daquela vida. Maturidade. Davi, ele foi abençoado, um jovem, mas ele tinha maturidade espiritual. Aquele menino era pequena em idade, mas grande em espiritualidade. Não é religiosidade, espiritualidade, igreja. Ele tinha um compromisso, um relacionamento com Deus, e era verdadeiro. A gente precisa de maturidade. Ah, mas o Senhor não me usa. Usa sim. Ah, mas eu não estou vendo isso. Então começa a se examinar. Examinar-vos o homem a si mesmo. Porque se usar, irmãos, não é só estar aqui em cima, não. Isso daqui vai fazer parte da liturgia. Mas cada um de nós, antes de subir aqui, de ser usado aqui, o Senhor nos tem convocado, o Senhor tem nos convidado a sermos usados pelo Senhor por onde nós quer que fomos. Por onde nós fomos, onde a gente caminhar sobre a face da terra. O Senhor tem nos chamado para ser instrumento. Ah, mas irmãos, isso eu já sei, é maçante. Mas o Senhor diz: aprenda de novo. Está com dificuldade para aprender alicerce, que é básico. Alicerce que é básico. Pelas Escrituras. Estamos no leite. Estamos no leite. Ah, mas eu ajo de tal forma eu já aprendi com a palavra. Mas tem coisas que ainda a gente está, se amamentando. Se amamentando. E o Senhor tem pressa em nos usar. O Senhor tem pressa em nos usar. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente vem na casa do Senhor
cansado, com sono, entra com outras motivações. Às vezes a gente tem uma palavra de Deus tremenda, a gente acha graça. Mas o perigo é, se o Senhor tem achado graça de nós, graça em nós, porque de duas uma, Deus não vai achar a gente divertido, o diabo vai. O diabo vai permitir tudo, zombaria, riso, falta de reverência, mas o Senhor não vai, porque naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. A palavra do Senhor é o Evangelho vivo. Quero ouvir a Deus, leia a Bíblia em voz alta. Aleluia. Leia a Bíblia em voz alta que a gente vai ouvir a Deus. É o Senhor falando conosco. Poder, transformação, salvação vem daqui. Por que eu tenho que escutar isso de novo? Porque o Senhor está falando. E é com propósito. A gente não pode chegar na casa de Deus de peito estufado e falar: eu sei de tudo, já passei por isso, já aprendi dessa forma. Se Davi estufasse o peito e falasse: ah, é dessa forma, não, ele confiou no poder do Senhor, ele recorreu a Deus. Peito estufado não vence batalha. Pensa: ah, tenho tantos anos de caminhada com o Senhor. Parabéns. Continue caminhando com o Senhor, não retroceda. Combate com combate, complete a carreira e guarde a sua fé. Mas isso não é o que vai garantir batalha. Vitória, certeza que numa batalha você vai sair mais que vencedor. Porque não é quanto de você, de nós, que tem uma batalha para lutar. Não é a força do nosso braço, é quanto do Senhor tem na nossa vida. Porque é pela força do braço dele que se é conquistado as coisas. Reverência, igreja, a palavra. Ao Evangelho, que é puro e santo, compromisso, maturidade. A gente precisa se comprometer com Deus, primeiramente, assim a gente consegue se comprometer com os homens, com as outras pessoas. E eu vou dizer aqui, que eu coloquei aqui na anotação: a gente precisa de maturidade para receber e para manter. Porque não é só receber a unção do Senhor, não. É guardar. Guardar aquilo que Ele tem nos entregado. É guardar, irmãos. É reter. A gente tem uma passagem na Bíblia, não me lembro exatamente onde está agora, que fala que Samar, ele se colocou no meio de um campo. Todo mundo fugiu. Ele se colocou no meio de um campo. Falou: não, daqui eu não vou sair até que essa batalha seja vencida. A gente precisa desse posicionamento como servos de Deus. Ninguém quer ficar: eu estou aqui. Ninguém quis comparecer: eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui, pastora. Eu estou aqui, Deus. Envia-me a mim. Usa-me para o teu Evangelho. Usa-me com o teu poder, com a tua força. Eu estou aqui. É manter a igreja. Casa do Senhor não é rotina. É compromisso. Tudo que o Senhor fala para nós é fazer, pois para mim, como se estivesse fazendo para os homens. É primeiro para o Senhor. A quem a gente quer enganar? A quem a gente quer esconder? E a gente vê que Sansão, ele fez o quê? No capítulo 14, no versículo 6, 7 e 8, ele diz assim, ó: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe veio a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia enxame de abelhas com mel. Ou seja, ele é usado pelo Espírito Santo no 6, ele se distrai no 7 e no 8 ele peca. Irmãos, o pecado não é a causa, é a consequência quando a gente se
comeu mel da boca do leão, e a ordenança foi: não vai comer mel de cadáveres, de nada que é imundo, que é impuro. Ah, eu pequei, e agora? E agora? O que eu faço? Eu pequei porque aconteceu isso, e por causa disso eu peguei. Mentira. Nós pecamos porque desapegamos de Deus, porque queremos contato. Ninguém, eu traí meu marido, eu traí minha esposa, eu me prostituí, eu usei droga, usei aquilo porque me ofereceram. Não, porque você não recorreu a Deus quando colocaram algo diante de você, diante dos seus olhos. Mas fulano de tal me ofereceu tal coisa, mas te obrigou? Mas aquela mulher, ela apareceu de biquíni na minha frente. Tá bom, na praia também tem um monte. Nos outdoors dos pontos de ônibus também tem um monte. Por que pegou? Porque quis. A gente pega porque quer. Porque o diabo ele só vai pecar, vai tentar a gente nas ferramentas que a gente dá para ele. A gente fala, o diabo fez isso, fez aquilo, nem tudo é culpa do diabo, não. Nós temos responsabilidade humana e consciência cristã para saber o bem ou o mal. Ele diz em Hebreus: nós devíamos estar maduros o suficientes para entender o que é bem e o que é mal, e se apartar daquilo que não agrada ao Senhor. Maturidade. Ele diz que no 8 ele pecou. Então, aqui a gente vê sobre Sansão, que depois ele se casa, ele resolve lá o enigma, ele bota fogo na seara, ele é amarrado, depois se solta, uma queixada de jumento ele destrói um exército de inimigos. Aí a Bíblia vai caminhando dizendo que ele vai a Gaza e coabita com uma prostituta. Olha só, Deus está aqui, ó. Ele já tinha se casado com Tina. Aí Deus usa ele para resolver o enigma, para botar fogo na seara do filisteu. Ele é amarrado, a força descomunal que tinha nele destrói as correntes. Uma queixada de jumento ele derrota um exército de inimigos. E aqui vai dizer que ele coabita com uma prostituta. Olha a crescente e a queda. Aí a gente fala, Sansão é um vacilão, né? Não é diferente de nós. Porque às vezes a gente vai em ascensão, bem com Deus, mas a gente se distrai e cai. E cai. E é dura essa queda. É dura essa queda, irmãos. Mas não é o fim. E ele diz que no 16, que ele conhece a Dalila. Olha só que bonitinha a Dalila. A Bíblia vai dizer, né, os historiadores dizem que Dalila era uma mulher muito bonita, uma mulher muito tentadora. Dalila não é a representação de uma mulher. Mulheres abençoadas do Senhor. O Senhor não está colocando nós em xeque. Ele está fazendo a representação da figura do pecado, que tão de perto nos assedia e nos rodeia. E Dalila era uma mulher tentadora. E aí Sansão vai lá, conhece a Dalila, né? No 18 a 22, a gente vê que ele se engraça com Dalila. E aí vai dizer que depois de tantas tentativas de Dalila descobrir o segredo dele, ela consegue. Olha só. Tentou uma, tentou duas, tentou três. A gente que é preguiçoso, mas o diabo é persistente. O diabo é insistente, igreja. Ele vai tentar da nossa vida de um lado e vai falar aqui não, que aqui ele já fechou a brecha. Opa, tem uma outra brecha ali, eu vou tentar do outro lado. Aí a gente vem e fecha a brecha. Ele fala, peraí, deixa eu achar alguma coisa para entrar. Ele vai insistir até achar alguma coisa em nós para entrar. E quando ele entra para causar destruição. O diabo não entra para fazer costa, é para nos destruir, matar, roubar e destruir. E às vezes a gente está na brecha para o diabo, mas não está na brecha para Deus. Deus ele fala aqui do céu, ele procurou alguém que estivesse com o coração na brecha e não encontrou ninguém. Vergonhoso. Nós como igreja não estamos na brecha do Senhor para ser usados por Ele. E o diabo às vezes encontra um lugar na nossa vida. Sozinho a gente não vai conseguir, mas ele diz em Tiago, sujeite pois a Deus,
Resista o diabo e ele fugirá de vós. Não tenho força. A gente tem que ser homem, mulher de Deus, para bater no peito e falar: não tenho força para enfrentar isso sozinho. O que a gente vai fazer? Vou me sujeitar a Deus. Vou ver o que a palavra diz. Vou orar. Assim, sujeitando a Deus, eu tenho resistência contra o diabo e ele vai fugir. Porque ele não pode permanecer onde Deus está. Se a nossa vida está cheia de Deus, não tem espaço para Satanás, igreja. Não tem espaço, igreja. Que a gente não venha dar lugar ao diabo, como Sansão fez aqui. E ele disse que Sansão, ele conheceu a Dalila, ele descobriu, a Dalila conseguiu descobrir todo o coração dele, e não foi, ela insistiu, mas ela não o obrigou. E diz que Dalila fez Sansão dormir aos joelhos dele. E aí, quando Sansão dormiu, ela disse: os filisteus vêm sobre ti. Aí o que acontece aqui? Tendo ele despertado no 20, sairei desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha tirado dele. Irmãos, olha que curioso. A gente já vai encerrar. Mas Sansão já não tinha pecado? E o Espírito Santo não continuava usando ele? Dons que Deus nos dá é irrevogável. Talentos também. A gente vê os músicos, coisa mais linda que os irmãos, uma harmonia, algo do Senhor para nós. Mas esse mesmo talento vai ter lá no mundo. Vai ter um baixista no mundo, vai ter um baterista, vai ter tecladista, vai ter cantor. Os dons e talentos são irrevogáveis. O que nos difere é o que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos dá, para quem nós usamos. E Sansão, ele foi com o peito estufado: não, agora o Senhor vai ser comigo como sempre foi. Só que a Bíblia vai dizer que rasparam o cabelo dele. Ou seja, por que o Espírito Santo continuou usando ele antes e agora não? Porque quando raspou a cabeça, acabou ali. A aliança quebrou, o Espírito se retirou. A Bíblia diz: sobre a cabeça dele não passará navalha, porque as outras coisas eram instrução. Mas sobre a cabeça dele não passar navalha era uma ordenância. Instrução ele conseguiu, mas a ordenância ele desobedeceu, ele quebrou a aliança. E toda vez que nós quebramos a aliança com Deus, o juízo ele vem sobre nós. Ele vem sobre nós. E Sansão não era ímpio, não, era povo de Deus. E ele diz: para não pecarmos com o pecado, para não quebrarmos a aliança e termos o Espírito Santo longe da nossa vida, e que o poder de Deus, a gente vê aqui mais pra frente, não está em nós, está nele. Porque no último momento, Sansão falou: Deus, seja comigo só mais essa vez. E a Bíblia vai dizer que nem em vida ele destruiu todos os inimigos do que na morte dele, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, a gente vê um complexo feminino de empoderamento, e em várias igrejas também. Eu tenho que ser empoderada na minha casa, eu tenho que ser empoderada no meu trabalho. Quer ter poder? Tem Espírito Santo de Deus. É o poder do alto. Ninguém precisa chegar na nossa vida e falar: nossa, como é poderoso, como é poderosa. Não, o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Esse é um empoderamento. Empoderamento que o homem não consegue quebrar, que o homem não consegue alcançar, não consegue desfazer. É empoderamento da aliança com Deus. Você não vê uma pessoa na Bíblia que não teve aliança com Deus e que não foi usado tremendamente. Mas a gente vê que todos aqueles que quebraram a aliança com Deus sumiram, desapareceram, não faz nem parte do nosso dia a dia. Irmãos, compromisso com o Senhor. Sansão se arrependeu, reconheceu que sem o Espírito Santo de Deus não tinha força nenhuma nele. Era tudo por ele e para ele, porque por meio dele são todas as coisas. E ele foi usado no seu último momento de vida. Eu vou abrir a última passagem com os irmãos, Atos 1. A gente fala do Antigo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento é tão real quanto o Novo, porque um explica o outro. Atos 1. Para encerrar aqui. Como o Senhor nos usa hoje. Sansão ficou lá atrás, mas hoje o Senhor está falando conosco. Atos no capítulo 1 diz, no versículo
mas recebereis poderes ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, ele vai dizer aqui para nós, no 11, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas quando Jesus subiu? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu e virá do modo como viste subir. E o Senhor está dizendo de novo para nós: varões, homens, maduros, pessoas que já estão me servindo há tempo, porque vocês estão olhando para o céu procurando aquilo que já está com vocês. Servos do Senhor, eu vou deixar meu Consolador, ele está com vocês, ele está em nós. É o Senhor que fala conosco. Foi assunto ao céu e virá como viste subir. E aqui no 2, no 21 ele diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Ou seja, ele estava testificando daqueles que estavam firmes na caminhada com o Senhor. E ele vai dizer no 2: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui. Reunidos no mesmo lugar, na casa do Senhor. E de repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Glória a Deus, igrejas. Assentados. O que eles estavam fazendo assentados? Esperando no Senhor e aprendendo com o Senhor. Nós estamos aqui, todos nós, esperando e aprendendo, até que do alto nós sejamos revestidos. Mas ele fala: não saia de Jerusalém, não saia da posição que eu estabeleci para vós. Qual é o teu chamado? O teu chamado é ser pastor, pastora, pregador, evangelista, ministro, intercessor. Não saia do teu chamado. Fique em Jerusalém, porque você vai ser revestido aí. Glória. Mas o Senhor não me chamou para isso. Amém. Fica então no que Ele te chamou. Fica no que Ele te chamou. Não saia de lá. Porque no momento que você sair, você vai perder a visitação, a visita do Espírito Santo para te impelir a fazer a obra. Não saia, igreja. Não podemos sair da posição. Não podemos quebrar o compromisso com Cristo. Precisamos de um compromisso genuíno. Ele diz, aqui leu a folha: e apareceram, distribuíram entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quem não estava perdeu a visitação do Espírito, porque não estava na posição. Então é com cada um de nós que veio hoje que o Senhor está falando. Fique, porque eu estou revestindo cada um de vocês, cada um de nós. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedisse. Nós precisamos ser usados por Deus.
Nós somos enviados, igreja. Guarda a tua unção. Tenha maturidade. E acima de tudo, quer tudo isso? Então começa com o teu compromisso com Deus. É compromisso que o Senhor está nos chamando nesse dia. Que o Senhor nos abençoe. E que essa aliança permaneça firme até os dias da vinda dele. E para sempre. Louvado seja o Senhor. Agradeço a igreja. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Eita, irmãos, só confirmação da palavra, né? Ah, Jesus, às vezes Deus tem que trazer de fora para fazermos de dentro. Isso me inclui, irmãos. O Senhor, Ele fala para nós aprendermos. Ele só corrige aquele que Ele ama. Aleluia, que palavra. Deus possa abençoar a sua vida, igreja, cada vez mais, em nome de Jesus. A todos que vieram, louvado seja Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Tem um envelope na sua mesa, na sua cadeira. Pegue esse envelope, vamos fazer a parte das ofertas. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Deus, que palavra, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Pastor, se o senhor quiser subir, puder subir para louvar o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia, Deus. Levante o seu envelope ao alto. Nós vamos orar nesta manhã. Aleluia, Jesus. Senhor. Ah, Pai amado, queremos te agradecer, meu Deus, por esta palavra, Senhor amado. Deus fiel e verdadeiro, o Senhor é quem fala, meu Deus. Não aquilo, Senhor, que precisamos, mas que necessitamos, meu Pai amado. Ah, Senhor amado, meu Deus querido. E selando com esta palavra, Senhor, nós fazemos a parte das ofertas, Senhor amado. Meu Deus amado, meu Deus querido, venha abençoando o teu povo, Senhor. Venha agindo, Senhor, vai visitando os celeiros. Multiplica, Senhor amado e meu Deus querido. Que não falte nem o pouco e nem o muito às mesas. Ah, Senhor, chegamos ao final do ano, Pai. Quantos, Senhor amado e meu Deus querido, podem, quantos também não podem. Ah, Senhor, mas o Senhor é o Deus, Pai, que multiplica. É o Deus que faz o impossível. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa aquele que tem, aquele que não tem, Pai. Da mesma porção, Senhor amado, nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor amado, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aquele que tiver, irmãos, está aqui para colocar os perguntas na parede, quem puder. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Ah, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer a vida do pastor. Pastor, que Deus possa abençoar a vida do Senhor, a vida dos ministros aí, em nome do Senhor Jesus, viu? Cada vez mais a sua família, os projetos de Deus vão ser cumpridos cada vez mais na sua vida. Parabéns pelo talento, irmão. Louvado seja Deus. E igreja, não tenho muito o que falar. Deus falou por você nesta manhã. Obrigado pela presença, minha irmã. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Agradeço a pastora Tati por ter permitido a irmã vir. Pastora Tati, intercessora da minha vida, todas da minha família. Agradeço a todos que vieram, pela vida de vocês por estarem aqui. Agradeço aos meus pastores pela confiança. Em nome do Senhor Jesus. E Deus é fiel, irmãos. Creia nisso. O Senhor corrigiu. Vamos colocar a nossa vida
está na consagração de um apóstolo. Glória a Deus. E o que foi pregado hoje aqui parece que foi um resumo de 4 anos da igreja. Eu nem conheço a irmã, nem conheço, nem sei quem é, mas o mesmo Espírito que nos usa sabe o que acontece. Que você possa alinhar suas veredas, estar alinhado com o céu. Melhor coisa é estar alinhado com o céu. Essa semana Deus tratou uma palavra comigo em 2 linhas. Ele falou: o que é estar revestido de poder? É boa pergunta. Uma pessoa só pode estar revestida se ela está vestida. Olha aí. Se você não tem a vestimenta do Espírito Santo, Deus não pode te revestir. Revestir é estar calcado, apunhado, guardado, protegido. Então você precisa estar revestido de poder, estar debaixo de uma cobertura de uma igreja, porque é isso que te traz a vitória. E a outra palavra que eu até vou pregar sobre isso hoje, uma das coisas. E a outra coisa, Deus, aquela música, né, que fala, pensei que até o Marquinhos ia cantar, o vaso novo. Eu quero ser, quantas vezes a gente já cantou isso? Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso. Mas tem muita gente na mão de Deus quebrada. Tem muita gente na mão de Deus quebrada. Quebrado em todas as áreas da sua vida. Por que está quebrado? Porque está resistindo, porque está firmando, porque está falando. Eu vejo Deus mudando a sua geografia. Meu Deus. Se prepara, viu, irmão? Deus vai mudar a tua geografia. Até então, Labão está tomando, mas o Espírito de Deus fala: estou tirando de um Labão da sua vida. Você não vai ficar em São Paulo. Você não vai ficar em São Paulo. Você não vai ficar em São Paulo. Deus vai te colocar num território aonde Lodemar nunca mais será na sua vida. Se prepare. 2025, Deus vai te tirar de Lodemar. Quem crê na palavra profética? Deus está aqui, irmãos. Deus está na casa. O Marcos veio no segundo culto de Efraim, em 2020. 4 anos depois ele volta. Para ele entender que Deus mesmo usou na boca dele, dizendo: a porta foi Deus que abriu. Amém? Aleluia. Eu quero dar a bênção apostólica que você vai se ministrar por mais 5 minutos de louvor. É manhã de consagração, é ou não é? É manhã de se consagrar, de entregar, de confiar, de crer, de entender que a escada está, aleluia, na casa, os anjos saltam, desce, sobe. Ele está aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Ou levante a sua mão depois, no final tem um café lá, um coffee break para você participar, ter comunhão, falar das coisas de Deus, menos murmurar. Amém? Levante sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, e Ele te guarde o teu coração, guarde a tua mente, o teu espírito, que você seja um baluarte nas mãos do Todo-Poderoso. Eu te abençoo em nome do Pai,